O algoritmo do vídeo curto, ele foi pensado para entregar seu conteúdo para quem não te segue, quando esse vídeo curto é muito bom. De volta ao nosso podcast Simbora Empreender, e dessa vez com um cenário paradisíaco e mais que inspirador. E vocês sabem que sempre que a gente traz episódio novo é porque tem assunto importante para você, empreendedor e empreendedora, implementar no seu negócio. E dividindo esse cenário maravilhoso comigo, eu tenho Ana Débora. Bem-vinda de volta, minha host. Tudo bem com você? Tudo bem, Edi, com você? Melhor ainda que a gente retornou e com um convidado super especial. Quem é que vai bater um papo com a gente hoje? Fala pra gente. Edi, estamos até nervosos, né, com o nosso convidado hoje, que nós somos fãs, né, há muito tempo. Aprendemos muito com ele, né? Exatamente, desse convidado incrível, e ele é um dos maiores especialistas de marketing digital, autor dos livros Embalde Marketing e Marketing na Era Digital, fundador da M-Labs. E aí, quem é nosso convidado? Quem é essa autoridade maravilhosa de hoje? Além de ser pai e também ser podcaster. Opa! Então vamos trocar figurinha sobre podcast também hoje, né? Vamos sim. E aí, nosso convidado de hoje, a gente tem a honra de estar com Rafael Kiso. Bem-vindo! Muito bem, que honra estar aqui com vocês. Olha, eu me dou o direito então de fazer pergunta também. Já que eu sou podcaster, também vou perguntar. Fique à vontade, obrigada, viu, pelo retorno, inclusive, dos nossos episódios. E assim, uma edição especialíssima, né? Nós estamos dentro do evento Futurice, né? Que é um evento promovido pela CDL e vai tratar de diversos temas, dentre eles o marketing digital. Não à toa a gente está com o Rafael Kiso aqui, que aceitou bater um papo com a gente. Então, muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser muito legal bater esse papo aqui nesse evento, com essa vista realmente paradisíaca. Eu fiquei deslumbrado quando eu cheguei aqui. Eu falei, uau! E gravar aqui com vocês é super demais. A energia é outra, né, Rafa? É outra. É outra. Amigo, conta um pouquinho da sua história empreendedora, dá um breve histórico. A gente sabe que o currículo é grande, né? Mas dá um breve histórico da sua história empreendedora, para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece, entender um pouco da sua trajetória. Olha, nesse momento são 24 anos como empreendedor. Ou seja, minha careca não é à toa, né? Gente, eu comecei ali de 99 para 2000 empreendendo. Meu primeiro negócio foi uma empresa de fábrica de software, vamos dizer assim, uma fábrica de software, mas já para a internet, já para a web. Então eu já fazia sistemas, transformava esses sistemas legados em sistemas web. Meu primeiro grande cliente foi o Banco Itaú, depois Intel, e assim a gente foi indo. E a gente se tornou parceiro de tecnologia de grandes agências de publicidade no mercado. E ali é onde eu descobri esse lado mais publicitário. Aí me formei em publicidade, marketing, me formei em gestão de inovação e fui fazendo essa mistura de tecnologia com toda a parte de comunicação e marketing. E aí eu transformei aquele negócio numa agência digital, que se tornou uma das grandes agências digitais do país ao longo de anos. E dentro dessa agência eu empreendi mais uma vez. Eu criei a M-Labs, que se tornou a maior plataforma para gestão de mídias sociais, é uma ferramenta online para que a galera consiga agendar conteúdo, ver os dados daquilo que está funcionando ou não em todas as mídias sociais. Hoje a gente tem mais de 130 mil clientes. Então nasceu ali dentro daquela agência, se tornou uma empresa de fato muito exponencial, se tornou um negócio muito grande e a gente fez o tal do spin-off. A gente tirou ela dentro da agência, a agência continuou. Então a agência ela continuou crescendo, mas no momento em que eu saio e vou tocar a M-Labs, ela se torna uma consultoria de marketing e tecnologia. E a M-Labs hoje continua viva por aí. Então, resumidamente, 24 anos de história e, como você bem colocou, autor aí dos livros Unbound Marketing, Marketing Digital. O Unbound Marketing ele é um consolidado de 2 décadas à frente da agência. Porque à frente da agência, eu era o responsável por fazer o planejamento estratégico digital dos clientes. E aí, em 2017, eu fui eleito o melhor profissional de planejamento do país, por uma entidade que é a chamada ABRAD, a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. E foi uma votação do mercado, né, dos próprios clientes, do próprio mercado, e para mim foi uma honra, um reconhecimento de que a metodologia que eu usava para planejar serviria para mais pessoas. Ali que caiu a ficha de verdade, que assim, eu tinha uma metodologia mesmo, né? Eu
tinha testado com vários negócios. E aí eu transformei isso num livro e que hoje está ajudando a muito mais negócios. E esse é o legado que eu deixo hoje no mercado. E todo dia criando conteúdo, né? Então faz parte também do meu currículo, criador de conteúdo, todos os dias, seja no podcast, nas mídias sociais, tentando ajudar também as pessoas através do conteúdo. Incrível, Rafa. E, inclusive, você citou o livro, né? O Marketing na Era Digital, de Embalde Marketing. A gente assiste também muitas palestras suas, né? A gente vê que você roda o Brasil, né? Ministrando as suas palestras. E aí, além de tudo isso, da criação do conteúdo diário nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, a gente acompanha muito, além do podcast. Como é que você acha que seu trabalho ele está contribuindo com os pequenos negócios? Voltando para o lado, né, do nosso cliente, né, Dinete, do cliente Sebrae, que são os pequenos negócios. Sim. Bom, eu começo falando do propósito da MLabs. Quando eu criei a MLabs, eu criei de fato para os pequenos negócios poderem ter sucesso, assim como os grandes. Porque, assim, quando a gente fala de mídia social, Instagram, Facebook e tal, é muito democrático. Você pode criar um perfil de graça e criar conteúdo, e se seu conteúdo for bom, você vai ter grandes alcances. Ou seja, é a plataforma de mídia mais barata, inclusive, né? Do que televisão, rádio, revista, que só os grandes tinham acesso. Então a mídia social ela veio e democratizou esse acesso, desde que você saiba jogar esse jogo das mídias sociais. E aí quando eu desenvolvi a ideia da MLabs, eu já desenvolvi para ser um negócio de baixíssimo custo, onde todo mundo poderia ter uma ferramenta profissional, que até então só tinham ferramentas internacionais que exigiam cartão de crédito em dólar e com aquela coisa bem alta, a gente criou um negócio muito barato, R$ 29,90, para todo mundo poder ter uma presença boa nas mídias sociais e, acima de tudo, a própria MLabs te devolver um parâmetro de mercado, se o que você está fazendo é bom ou não. E se você não estiver fazendo algo bom, a MLabs te dá um insight daquilo que você pode fazer para melhorar. Então isso já foi uma iniciativa para ajudar os pequenos. A tese, desde o começo, que eu fui validar lá no tal do Vale do Silício, e aí depois conseguimos investimentos, foi por conta disso. E o meu conteúdo, e a própria MLabs, o conteúdo da MLabs, é para ajudar toda essa turma dos pequenos. Tá? Então a gente faz muito conteúdo gratuito, muito curso gratuito, com certificado, porque a gente sabe que o empreendedorismo é o que vai mudar o país, é fazer o nosso papel. Então, está enraizado no nosso propósito e por isso que a gente tem tantas iniciativas como essa. Assim como na pandemia, a gente colocou plano gratuito, a gente ajudou mais de 16 mil pequenos negócios gratuitamente, porque ali a gente viu que era o momento deles realmente irem para as mídias sociais e terem os seus negócios digitalizados. Então, pra gente, assim, a nossa tese sempre foi ajudar os pequenos, faz parte do nosso propósito, faz parte do meu dia a dia, é o porquê e a razão pelo qual eu acordo todos os dias e crio conteúdo, inclusive. Ai, que bom esse foco da MLabs, né, Rafael, no pequeno, entendendo a importância que esse pequeno tem para a economia do nosso país e entendendo também a necessidade que ele tem de se adequar às exigências que o mercado traz hoje para o digital. E até agora, Rafa, focando um pouco no tópico do nosso episódio de hoje, que a autoridade digital seja o rosto que a sua marca precisa, se fala muito em personificação da marca, né? Do próprio empreendedor, ele ser o influenciador, ele ser o propagador, ele ser a cara mesmo do seu negócio. Como é que o empreendedor que está nos ouvindo, que sente essa dificuldade hoje, ou que tem vergonha de aparecer, ou que de certa forma tem dificuldade na criação de conteúdo, entender o que entregar para o meu cliente, de que forma entregar, de que forma você orienta que ele possa definitivamente começar a passar a sua cara para o seu negócio e ser a personificação da marca da empresa dele? Legal. Bom, o primeiro fato objetivo é que você pode ter dois perfis, o perfil de negócio e o perfil pessoal, e transformar esse seu perfil pessoal em um perfil de criador de conteúdo. Ao fazer isso, você vai ter dois perfis na sua estratégia. É muito mais fácil você criar autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. Então, quando você começar a criar conteúdo, mesmo que você não apareça no seu conteúdo, no seu rosto, né, não apareça lá, é mais fácil as pessoas se conectarem com esse perfil e acreditarem em você, porque é uma pessoa que sabe daquilo que está falando. E geralmente é assim, quando você vende alguma coisa, você é especialista naquilo que você vende. Então, se você tem um negócio, você deveria ser especialista naquilo que você vende. Então, começa a falar mais sobre aquilo que você sabe e não aquilo que você vende. E é assim que você começa a criar autoridade. Eu comecei meu perfil sem colocar meu rosto, só criando post estático de
dados de pesquisas que eu encontrava no mercado, mas traduzindo aquelas pesquisas para a turma dos pequenos negócios, sabendo que eles precisavam fazer nas mídias sociais. Então foi através primeiro de dados, nem aparecia. Eu fui começar a aparecer pelo advento do Reels, do TikTok, que até então eu fiquei anos criando conteúdo sem colocar meu rosto. As pessoas acho que nem saberiam, não me reconheceriam na rua. Obviamente talvez me seguiriam, mas não me reconheceriam, né? Mas aí vamos pro lado do vídeo, porque o vídeo hoje, gente, é fundamental. Então, quem não vencer essa barreira de aparecer nos vídeos vai ter uma desvantagem, porque o seu concorrente pode ser que queira aparecer e tenha uma facilidade, tudo bem. Se você não conseguir vencer essa barreira, porque eu sei que é um dos maiores medos das pessoas, né, aparecer e falar em público. De fato, as pessoas preferem morrer do que falar em público, né? Pesquisas provam isso. Então eu sei que isso é verdade. Então contrate um creator. Você pode ir para o mercado. Você pode... Não é influenciador digital, que é diferente. Você contratar um influenciador e fazer um public post no perfil do influenciador. Não, é você encontrar uma pessoa que já cria conteúdo nativamente no TikTok ou no Instagram e convidar ela para criar conteúdo para o seu perfil, para ser o rosto da sua marca. E você pode pagar ela para fazer isso num contrato anual, ou você pode, de fato, transformar um funcionário que seja a cara daquela marca, daquele negócio, em criador de conteúdo, que alguém dentro de casa vai ter um pouquinho mais de habilidade para esse tipo de vídeo. E aí você consegue ter uma pessoa dentro de casa, mais motivada, inclusive, e você pode dar uma pequena participação do seu negócio para essa pessoa, porque ela vai ser o rosto da marca, que é fato que é um risco, né? De você, de repente, colocar um rosto de uma marca, essa pessoa sair dessa marca e ir para um concorrente, imagina, né? É um problema. Então hoje, por exemplo, na MLabs, eu apareço nos perfis da MLabs, mas eu também tenho meu perfil. E lá na MLabs eu não sou a cara da marca da MLabs. Quem aparece mais de fato na MLabs é a Bárbara, que é a nossa coordenadora de mídias sociais, é o Marcinho. E a gente tem os funcionários que aparecem lá. A Bárbara, por exemplo, ela tem uma participação no negócio. A gente tem no modelo, dentro da sociedade, a gente tem uma porcentagem que a gente distribui entre os funcionários. Então a gente torna os funcionários sócios, mas são os funcionários estratégicos. Então essa pessoa que vai aparecer mais pode ter uma pequena porcentagem do seu negócio. Isso é super legal, isso é super saudável. Então são formas de você conseguir ter essa presença digital com alguém aparecendo que seja mais autêntico, que seja uma autoridade, seja através de um creator ou criando um creator dentro de casa, ou sendo você o seu próprio influenciador. Fiz um post esses dias sobre exatamente isso, assim, o que as pessoas preferem ver no conteúdo das marcas. Quem eles gostariam de ver? Em primeiro lugar estão os funcionários, em segundo estão os clientes dessa marca. Então isso é super legal, porque isso prova que as pessoas querem essa autenticidade, querem essa proximidade. Isso de verdade humaniza a comunicação da marca, né? Não é aquele banco de imagens, distanciamento total. E olha, para dar outro dado, 80% dos consumidores rejeitam o banco de imagens já. Na hora que vê um post com banco de imagens, tem aquela sensação de que é algo artificial, de que é uma propaganda. Agora, quando vê um funcionário, uma história real, uma pessoa que trabalha, é outro engajamento, é outra coisa. E aí o que eu ia perguntar para você era o seguinte: como é que os pequenos negócios eles podem começar a construir essa autoridade no digital? Sem dúvida, comece criando conteúdo sobre aquilo que as pessoas já estão perguntando no Google, no YouTube, em qualquer plataforma. Quando a gente consegue descobrir o que as pessoas já estão perguntando, a gente vai descobrir também as dores e as dúvidas que essas pessoas têm, que são em torno do seu negócio. Se você vende, por exemplo, vamos pegar uma imobiliária ou sei lá, um cirurgião plástico, qualquer coisa. Cirurgião plástico é um pequeno negócio, né? Às vezes ele tem uma clínica. Você vai ver no Google o que as pessoas estão perguntando em torno de prótese mamária ou alguma coisa assim e tal. Aí você vai ver todas as dúvidas que as pessoas têm. Existe uma ferramenta chamada alsoasked.com, alsoasked.com. Essa ferramenta, você coloca lá o termo do seu negócio, tipo imóveis em Orlando, imóveis em Natal. Ele vai trazer todas as perguntas que as pessoas mais fazem em torno disso no Google. E aí as subperguntas também. E aí você vai descobrir, então, uma pauta infinita para fazer Reels, para fazer TikTok e Stories. Porque quando você responde essas perguntas nos vídeos, as pessoas naturalmente vão parar para prestar atenção, porque já é uma dúvida recorrente, já é uma dúvida que existe. Então você está entrando numa conversa existente, você não está tentando interromper conversas. Geralmente uma propaganda pura, ela interrompe conversas. Assim como nos comerciais de televisão, rádio, revista, é interruptível.
Agora, na mídia social, ela é social, ela é sobre conversas. Ou a gente entra numa conversa ou a gente cria uma conversa. Então é mais fácil descobrir quais são as conversas que estão rolando pra gente entrar naquela conversa, naquele grupinho que já tá conversando, em vez de tentar entrar com um banner gigante interrompendo todo mundo, né? Então essa é uma das melhores formas, é você descobrir o que as pessoas já estão falando, já estão procurando e criar conteúdo em cima disso. Rafael, é interessante essa abordagem que você falou da pauta infinita, da ferramenta que você acabou de indicar, porque eu percebo que muitas vezes a insegurança do empreendedor em aparecer, em dar sua cara nas redes sociais, é exatamente por medo de não saber o que falar ou por medo de travar na hora de falar. Então, isso está muito relacionado, inclusive, a uma das áreas que você é especialista, que é a criação de conteúdo, né? Você falou de um ponto importante, que é a criação de pauta. Eu acho que se você puder deixar uma dica, inclusive para o empreendedor que está nos acompanhando agora, que sente essa insegurança, poxa, eu tenho medo de às vezes travar, eu tenho medo de esquecer o que eu ia falar, ou eu tenho medo de dar um branco na hora que eu estou no vídeo, como é que ele pode sentir essa segurança através do planejamento de conteúdo e como é que ele pode organizar esse planejamento de conteúdo para efetivamente conseguir essa pauta infinita e ele ficar mais tranquilo em relação a saber o que postar e como postar? Bom, assim como falar em público depende muito de você dominar o assunto. Quando você domina o assunto, você tem mais segurança. O grande problema de falar em público é você ser julgado pela sua insegurança. Ah, eu acho que ele não sabe muito daquilo que ele está falando. Aí você passa uma insegurança. Quando você domina o assunto, você é mais seguro ou mais segura para falar sobre aquilo. Bom, primeiro que ao falar em casa com o seu próprio celular, não tem ninguém ali te julgando, não tem ninguém te vendo. Então já é um pouco mais fácil do que falar em público de verdade, né? E a grande vantagem é que você pode gravar 30 vezes, até ficar bom, né? Então, é treino. No final do dia é treino. Você grava uma vez, ah, não ficou bom. Grava outra, ah, não ficou bom. E à medida que você vai fazendo isso, todos os dias, eu garanto pra você, daqui a um tempo vai ser muito mais natural. Muito mais natural. Assim como palestrar. Obviamente que a primeira vez que eu palestrei subi no palco, nossa, eu tava suando frio, tremia e era tudo difícil, né? Hoje já é muito mais fácil. Gravar vídeo, então, você me dá aqui, eu já gravo. Eu já sei, sem contar, mas eu já sei que deu 60 segundos. Então, assim, por tanto treino de fazer vídeo para stories, de fazer vídeo para reels, de não poder passar um minuto, eu já começo a entender, meu cérebro já começa a entender que ali tá dentro do tempo ou tá passando tempo. Mas isso é por causa da frequência. Tudo na vida, com frequência, vira um hábito e aí você começa, então, a ter aquele, vamos dizer, aquilo por natureza, né? Aquilo acontece já naturalmente. Pega para quem tá vendo a gente, né? Fazer uma analogia. Pega esporte. Se você entra pela primeira vez para fazer judô, karatê, atletismo, natação, você vai ser ruim pra caramba. Você vai se afogar, você não vai conseguir nadar direito. É difícil. Mas depois de 10 anos treinando, você vai ganhar uma medalha olímpica. E você não vai pensar mais para fazer, concorda? Depois de você treinar tanto, você não pensa mais. Eu, só por curiosidade, eu sou faixa preta de kickboxing. Eu fiquei 10 anos treinando esse negócio. No começo, era muito difícil para você conseguir levantar a perna, fazer um chute, dar um soco, era tudo descoordenado. 10 anos depois, você não pensa mais. É tudo muito natural. Tem uma memória muscular. Então isso também acontece para criar conteúdo. Então essa acho que é a primeira parte da resposta do que você me falou. A segunda, assim, em termos de conteúdo e pauta, se você está falando, se você domina do assunto e você está respondendo uma caixinha de perguntas, se você está respondendo a uma dúvida, facilita. Porque não exige tanta edição. Quando vai para o caminho de você ter que editar o vídeo, colocar a coisa, você já tem uma outra trava que é técnica, que é conhecimento técnico. Então eu começaria respondendo a caixinha de pergunta por stories. Depois eu transformaria essa caixinha de pergunta em reels, aquilo que é o mais legal assim de que responde as dúvidas, né? E aí você pode fazer um conteúdo em feed ou carrossel. Então, para a turma entender, você tem o reels que é o vídeo curto. O algoritmo do vídeo curto, ele foi pensado para entregar seu conteúdo para quem não te segue, quando esse vídeo curto é muito bom. Quando ele teve uma retenção boa, aí ele distribui para novos seguidores. Mas depois que a pessoa te segue, ela passa a receber muito mais o seu feed, o seu carrossel, sua imagem estática. Que o algoritmo já foi pensado para entregar seu conteúdo para quem te segue. E os stories também se encaixam ali. Então, dentro dessa jornada, você vai ter que fazer todos os formatos. Não dá para fazer um único formato. Então, você pode começar só com Reels, só com um videozinho. Depois você vai para Stories, depois você vai para o estático. O estático pode ser uma foto sua com uma frase,
onde você coloca ali os seus insights na legenda. Pode ser uma novidade, você pode pegar uma notícia do seu mercado e postar essa notícia e dar o seu parecer, a sua visão sobre aquilo. Então você, no final do dia, é um grande curador também de conteúdo que tem a ver com o seu negócio, que tem a ver com o seu mercado, se posicionando como autoridade. Então isso é uma editoria também legal. Então uma editoria que a gente pode chamar aqui de começo de jornada, uma editoria dos mais buscados, que é aquela coisa da dúvida, etc. Uma segunda editoria, que é na segunda etapa, a gente pode colocar como dicas, como review, uma análise de uma notícia, uma análise de uma nova tecnologia, uma análise de alguma coisa. Se você é uma loja de multimarca, por exemplo, você pode analisar os novos produtos para ajudar os consumidores a decidir algo. Imagina uma loja que vende produtos para bebês. Você tem 2 lixeiras. Qual delas ela vai comprar? Você pode fazer um review das 2 lixeiras e ajudar aquela mãe ou aquele pai a comprar uma delas. Então você pode fazer um review do próprio produto, se for uma loja multimarca. Então aquilo é se posicionar como autoridade naquilo que você faz. Então uma outra editoria. E aí você tem a terceira etapa, que é a conversão em si. Aí é o tal do funilzinho, né? Então você tem ali o topo, é descoberto, as pessoas passam a te considerar como autoridade naquilo, e você tem o fundo, que é a conversão, onde você vai falar um pouquinho mais daquilo que você tem para vender de fato, só que de uma maneira muito mais criativa. As pessoas, inclusive, gente, elas querem muito mais conteúdo útil do que interessante. Então eu vou dar o exemplo que eu dei, inclusive, aqui na palestra. Se você lança uma nova coleção de colares, você pode fazer um post. Nova coleção de colares, com esses materiais, etc. É interessante, é interessante. Mas você poderia fazer um post de 5 formas de como combinar o colar com diversas ocasiões. Na praia, na festa do amigo, no aniversário, etc. e tal. Aí você faz um carrossel dando essa dica de como combinar o colar. Ele é mais útil do que interessante. E no final do dia, você falou da nova coleção do colar e as pessoas vão perguntar nos comentários e vai ser muito mais espontâneo. Esse é o tipo de conteúdo que engaja e vende mais. É aquela coisa, você acaba aproximando o produto do seu cliente, mas não necessariamente está dizendo compre. Não força a tomada de decisão. Exatamente. E bacana que nessa sua abordagem, né, vale inclusive a gente ressaltar aqui para o empreendedora que está nos acompanhando, essa abordagem que o Rafa nos trouxe mostra muito mais a questão do valor do produto, assim, não falo valor monetário, mas o valor benefício, o resultado que aquele produto vai trazer para o seu cliente, do que efetivamente o produto. Né? Nesse foco muito bacana que você trouxe, Rafael, o foco não é no produto em si, mas no resultado, né? Lembra, até você falou, 5 formas de você utilizar o mesmo colar. Então, principalmente focando no resultado que aquilo vai trazer para o cliente. Então, muda a abordagem, isso é interessante. É muito legal quando a gente começa a entender que não é sobre você, é sobre os outros. Quando você fala assim, olha o meu colar, olha o meu lançamento. Aí você está falando de si, está falando de si. Agora quando eu falo 5 formas de você usar o colar, você está pensando no outro. Você está pensando na transformação no outro, no resultado que o outro vai ter. Isso é muito mais importante. Caraca, acho que só nessa abordagem, Ana Débora, do Rafa, já virou assim umas 3 chaves na cabeça do empreendedor e da empreendedora que está nos acompanhando, porque efetivamente é uma dica prática. Rafael, assim, funcionou, né, Ana Débora? Ele pode aplicar amanhã no perfil do Instagram dele, já pode testar, já pode treinar nessa questão de aparecer na marca, de ter a sua cara na marca e efetivamente testar essa abordagem no dia a dia com o cliente. E a importância do que Rafa falou sobre as etapas de um funil, né? A gente criar conteúdo pensando nisso, né? Em todas as etapas, seguindo toda essa jornada do cliente, que o cliente vai percorrer, né? Até comprar o nosso produto de fato. E aí, Rafa, falando em plataformas, né? Instagram, a gente falou muito em criação de conteúdo. Então, falando mais sobre as plataformas, Instagram, Facebook, LinkedIn, o que você indicaria para os nossos empreendedores? Como eles podem escolher a melhor plataforma? A gente tem 2 ângulos. O primeiro ângulo pela popularidade de uma plataforma, o que provavelmente vai ter mais pessoas do seu público-alvo lá. E tem o segundo ângulo de você aproveitar as oportunidades que cada plataforma oferece, de acordo com cada estágio de vida que essa plataforma tem. Então vamos pelo primeiro ângulo, que é quais são as plataformas mais populares, né? O Instagram hoje, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez, é onde a gente tem mais pessoas entrando ao longo do dia. O Instagram hoje é o aplicativo que o brasileiro mais abre ao longo do dia, venceu o WhatsApp, então passou o WhatsApp pela primeira vez. Então, de fato, se as pessoas estão entrando várias vezes por dia, você tem mais chances de aparecer para essas pessoas se você também estiver lá dentro criando conteúdo. E tem mais
negócios com casos de sucesso dentro do Instagram. Então você pode modelar esses negócios e ter uma maior probabilidade de sucesso, porque já tem prova suficiente de que funciona. E aí você tem outras plataformas que estão crescendo, e crescendo rapidamente, como o TikTok. Então, eu falo do TikTok porque na maioria das vezes os pequenos negócios têm um preconceito. Ah, mas o meu público-alvo não tá lá. Ah, mas é só besteira, só dancinha, só não sei o quê. Hoje, turma, o TikTok tem 100 milhões de usuários brasileiros, 60,3% dessa turma tem mais de 25 anos e tem grandes negócios vendendo muito lá dentro. A gente pega de Carmed Fini, que vendeu mais de 40 milhões de reais em 10 dias, de Granado, vendendo perfume. Isso, eu posso falar um monte. Tá? E de pequenos negócios também. A Brigadeirinha da Feira de Santana, na Bahia, é um baita de um case no TikTok, que hoje vende brigadeiro, encomenda, vende curso de como fazer brigadeiro, o TikTok é protagonista. Ou o Senhor Bacana, que vende caldo de cana em Bauru, virou TikToker e aumentou em 3.000% o negócio dele. Venda de caldo de cana, né? Influenciador e hoje de maquininha de cartão de crédito, né? Exatamente, né? E é um senhor que tem 89 anos. Exato. 89 anos, né? Obviamente que o sobrinho dele, o neto dele, né? O neto dele foi o orquestrador, né? Que colocou o voo ali, mas é uma pessoa é uma pessoa de idade e que tem um negócio e está funcionando lá. Então, quando você olha por esse ângulo de plataformas e popularidade, a gente tem o Instagram, o Facebook está caindo, o Facebook um dia já teve 127 milhões de usuários brasileiros, hoje tem 113, então está caindo, e está havendo uma migração muito forte para o Instagram. A gente tem o YouTube com 142 milhões de usuários brasileiros, então só por esse número daria para a gente a informação de que seria fundamental estarmos lá também, porque se as pessoas buscam alguma coisa no Google, eventualmente elas vão cair num vídeo hoje, então se você não estiver lá dentro, você está perdendo essa oportunidade. E tem o TikTok que está crescendo muito rápido. Aí pelo outro ângulo da oportunidade agora, que é o segundo ângulo. Quando você entra numa plataforma como o TikTok, por exemplo, há 2 anos atrás, se você tivesse entrado 2 anos atrás, você teria surfado uma grande onda de visibilidade. Porque teria muita gente vendo e pouca gente criando. E as poucas pessoas que estão criando têm grande visibilidade porque tem muita gente vendo. Então, o próprio plataforma precisa entregar conteúdo para reter as pessoas. Se tem pouca gente criando, ele vai entregar o conteúdo de quem está criando, para todo mundo. Essa janela de oportunidade já está se fechando. Então, para cada um dos negócios que está nos escutando agora, entre no TikTok, coloque na busca uma palavra-chave do seu negócio para ver o que já está aparecendo lá. Sabe um exemplo legal? Faxina. Faxina. Tem, por exemplo, Maria Brasileira. Maria Brasileira é um negócio que você pede uma faxineira na sua casa. É um negócio. Se você buscar hoje no TikTok, tem mais de 1 bilhão de visualizações na hashtag faxina simples, faxina fácil, faxina em casa. E a Maria Brasileira está criando conteúdo ensinando as pessoas a fazer faxina em casa. Ou seja, ela está entrando numa conversa dentro do TikTok que já está rolando. Às vezes você acha que as pessoas não estão lá, mas estão lá. E aí quando você aparece fazendo parte daquela conversa, você é mais lembrado. Quando as pessoas precisarem de verdade alguém fazer faxina, que ninguém quer fazer faxina, né? Então chega um momento que você fala, vou pedir para um negócio, para uma empresa, né? Vai lembrar mais deles do que do outro que não está lá, do concorrente. Então aí tem o ângulo da oportunidade, que é quando você acha que não tem ninguém lá, mas as poucas pessoas que lá estão, já é muita gente. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas podem comprar, sei lá, do seu negócio? Vamos pensar um negócio. Dá um exemplo de um negócio aí, pra gente ter um desafio aqui. Pega um negócio de um cliente Sebrae clássico. Loja de confecções, que é muito salão de beleza. Salão de beleza. Mas moda praia, vende biquíni, está aqui, né? Natal e tal, beleza. Você acha que o seu público não está lá, porque é só besteira, etc. Né? E no Instagram, obviamente, vai ter mais gente interessada nisso. Quantas pessoas? 100 milhões de pessoas. Quantas mulheres, né? Hoje metade da população, metade do Instagram é mulher. Então, estamos falando de 70 milhões. Aí você vai falar que não tem ninguém lá no TikTok. Vamos supor que de 70 milhões, a gente está falando de 20 milhões. 20 milhões é pouca gente para você? De forma alguma. Sendo que no TikTok você poderia alcançar mais gente do que hoje no Instagram, organicamente. Então as pessoas afirmam que o seu público não está lá, que na verdade essa afirmação tem menos gente lá do meu público-alvo do que aqui. Tudo bem, só que lá você tem mais visibilidade do que aqui, em alcance orgânico. E as poucas pessoas que você vai encontrar lá é mais do que aqui. Então é esse pensamento lógico que você precisa mudar, né? E interessante, Rafael, porque falando até da gestão das redes sociais, né? A Ana Débora te perguntou sobre a questão de plataformas, que plataforma eu escolho, ou que plataformas eu devo estar.
Mas algo que a gente escuta muito, né, do nosso empreendedor, né, Débora, é eu sou sozinho, ou eu tenho uma equipe muito pequena. Então, como é que você pode dar uma dica para ele conseguir essa jornada entre gerenciar as redes sociais e ser o próprio promotor da sua marca, ser a cara da sua marca? Ser o influenciador, né, do seu próprio negócio. Como é que ele pode fazer essa dobradinha, entendendo que ele faz outras atribuições, mas que dica você deixaria, até porque você passou por isso também, sim. Né, na sua jornada empreendedora, então que dica você deixaria para ele conseguir gerir essa jornada também entre o estratégico do conteúdo e o próprio promotor da marca dele? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente parte desse princípio. Então é uma questão de gestão de tempo. É de você saber organizar o seu tempo ao longo do dia para executar aquilo que você precisa fazer. E colocar de verdade que fazer o seu conteúdo na mídia social é parte fundamental do seu negócio. Porque na prática, quando você não tem isso, é porque você acha que mídia social não é prioritário. Você acha que assim, eu tenho que fazer, eu tenho que vender. Eu ouço muito falar, né? Os pequenos falam assim, não, fazer mídia social, não, eu tenho que gerir meu negócio, eu tenho que gerenciar meu negócio, tenho que vender. Mas espera aí, se você quer vender, fazer a mídia social é o que vai te fazer vender mais. É o que vai te fazer perpetuar esse negócio ao longo do tempo. Porque mesmo que você seja um negócio local, ele também tem que ser digital. Porque daqui em diante, gente, as pessoas só vão descobrir que você existe pelo digital. Tá? E provavelmente você só vai conseguir perpetuar o seu negócio se você criar relacionamento com o seu cliente através das mídias sociais. Porque senão você só vai ter uma vitrine, achando que o Instagram é mais uma vitrine que está lá, que as pessoas vão passar lá e eventualmente vão descobrir que você existe. Não, a mídia social não é apenas uma vitrine. É para você se relacionar com o cliente também, para transformar o cliente em promotor da marca. E aí sim, o seu cliente, falando de você e da experiência que teve com o seu negócio, vai fazer você ter novos potenciais clientes de forma exponencial. É muito mais eficaz do que você fazer qualquer tipo de outra coisa. Quando a gente coloca em perspectiva o que mais funciona para um negócio hoje, mídia social está em primeiro lugar. Às vezes as pessoas acreditam que não, é porque elas não fazem hoje de verdade, elas não priorizam isso e não entendem que isso é parte do trabalho delas atualmente. Eu mesmo, né, no começo lá, não criava porque eu tenho reunião, eu tenho que fazer aqui gestão das pessoas, eu tenho que fazer isso, tenho que pensar naquilo. Só que à medida que eu comecei a testar e metrificar para ver o retorno da criação do meu conteúdo e o quanto que isso estava resultando, né, em performance ao longo do tempo, aí ficou muito evidente que eu precisava alocar muito mais tempo aqui do que com as pessoas. Eu comecei a delegar. O que eu fazia dentro da empresa, eu comecei a delegar. Eu comecei a preparar melhor as pessoas, treinar mais as pessoas, subir alguém de cargo para assumir a minha posição, para que eu pudesse me dedicar mais àquilo que eu faço de melhor. Aquilo que realmente é o que vai fazer o meu negócio continuar, né? E hoje a gente diminui o custo de aquisição de clientes, porque a gente consegue alcançar organicamente quase 2 milhões de pessoas por semana. Né? Então isso diminui o custo de aquisição de cliente, isso perpetua a marca. Eu estou aqui hoje pela autoridade que eu criei. E qualquer negócio pode chegar a voar voos muito mais altos, que inimagináveis, pela autoridade construída nas mídias sociais. A participar de um podcast, a fazer uma palestra. Isso é intangível, é intangível. Você leva o seu negócio junto. Né? Então é gestão de tempo. A empresa, né, em todos esses canais. E entender, né, Rafael, que as redes sociais, elas são extensão do seu negócio, é um canal a mais disponibilizado para o seu cliente. E principalmente hoje o perfil de consumidor tem essa dualidade, né? Eu tô no digital, tô no presencial, tô no digital, e hoje é praxe ou exigência, por isso você falou da importância, ou você está no digital ou você não faz negócios. Sim. É simples assim. Então é importante essa sensibilização também para que o empreendedor ele entenda, se você não dedica tempo é porque você não prioriza e você não vê sentido. Então, se é importante vender para você, considere as redes sociais como um instrumento para isso e também priorize o planejamento, né, e a dedicação de atenção e tempo para isso. É isso aí, você falou tudo. Hoje, em gestão de tempo, o segredo é saber o que priorizar, certo? Se tem o mesmo tempo, se todo mundo tem o mesmo tempo ao longo do dia, é você saber o que você tem que priorizar. E se você não prioriza isso, é porque você não vê valor. É porque você não tangibilizou o valor, você nunca levou isso a sério. No momento que você levar isso a sério, você vai tangibilizar e vai ver o quanto tempo você perdeu em não fazer aquilo. E assim, delegue aquilo que você conseguir delegar e se dedique naquilo que você é melhor. Se você criou um negócio, em teoria você é a maior autoridade desse negócio já. Você é o que mais entende daquilo.
Então você teria que ser a porta-voz, você teria que ser a pessoa para tentar explicar aquilo para os outros, né? E vai vender muito melhor do que alguém que você vai contratar. Porque você vai fazer isso com o coração e com a mente. Um ponto interessante é você estudar também, né? Você entender. Além de você priorizar as redes sociais, é você realmente entender as métricas. Até para você começar a criar um conteúdo realmente que seus clientes engajem, que os usuários gostem. E falando muito na questão de capacitação e treinamentos, que é um ponto que o Sebrae RN oferece, né? Verdade. Rafael, você acha que vale a pena o empreendedor buscar capacitação, buscar fazer um curso de oratória, por exemplo, para que ele possa realmente ter uma desenvoltura melhor nas redes sociais, ele consiga destravar, né, esses pontos que... Essa questão do nervosismo, essa questão também do medo de não querer aparecer, o que você indicaria nessa área para que o empreendedor ele tenha cada vez mais conhecimento? Todo conhecimento é bem-vindo, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais repertório a gente tem para inovar, para ser criativo e tudo mais. Às vezes, vale a pena você ter um conhecimento para saber delegar. Não é nem para que você vá executar, de fato. É para saber até o que cobrar. Porque muitas das empresas, dos pequenos negócios, tentam contratar um social media ou tentam contratar uma agência, mas não sabe o que pedir e não sabe validar se aquele trabalho está sendo feito corretamente ou não. Vai olhar pela coisa que é mais simples. Número de seguidores e engajamento. Né? Falando de métricas, falando de indicadores. Vai olhar aquilo que é mais simples de entender. Está crescendo o seguidor, está crescendo o engajamento. Mas na jornada do cliente, a gente tem muitos outros indicadores importantes e principalmente vendas. E aquela ideia de que você transforma o cliente em promotor. Então você também tem que saber medir se está aumentando o número de clientes falando sobre o seu negócio nas redes sociais. Isso te daria um termômetro se você está fazendo um trabalho muito bem feito. Porque a experiência é muito boa. E a experiência vai além do produto e do serviço é muito bom, né? Tudo é muito bom, o atendimento é muito bom, tudo é muito bom, o conteúdo na mídia social é muito bom. Então, quando você tem esse conhecimento de marketing digital, quando você tem o conhecimento de gestão de negócios, ou de oratória, tudo isso vai somando o seu repertório para você ser melhor. Às vezes é para você executar, mas às vezes é para você saber o que esperar e cobrar. Então, se você sabe mais de marketing digital, um planejamento, qualquer coisa, quando você for contratar alguém, você sabe o que esperar, o que pedir, o que brifar e como avaliar os resultados também. É muito importante ter conhecimento. Mas para, de fato, criar conteúdo, a oratória eu acho que é uma das melhores, assim, né? Porque a oratória é o que mais pega, na minha opinião. Eu tenho pessoas que conversam comigo que têm esse bloqueio por causa disso. Ah, mas eu não consigo falar direito. Eu não tenho um português tão corretinho assim e tal, né? Então, a oratória é um treinamento válido para qualquer pessoa, mas principalmente para aquelas que serão o porta-voz da empresa, a cara da empresa. Porque realmente é fato. Se você não consegue falar direito, isso é uma trava absurda. E eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Eu mesmo só fui fazer um curso mais próximo do que a gente está falando de oratória 20 anos depois. Mas o treino também ajuda nisso. Oratória, ler também ajuda na oratória. É interessante isso, né? Porque oratória a gente acha que é falar mais, é falar e gesticular mais, e falar entonação, e falar com todos os sons e vogais. Mas se você lê mais, você também tem uma melhor oratória. Isso é legal, porque o repertório, o vocabulário também faz parte do que a gente está falando de oratória. É você ser percebido como uma pessoa que tem uma oratória boa, o vocabulário faz parte, né? Então, hoje, infelizmente, as pessoas leem pouco. Eu leio muito porque o meu conteúdo é pautado em ler muito para criar um conteúdo. E essa é uma das dicas, inclusive, hein? Se você cria conteúdo, você vai ler mais. Você vai pesquisar mais, você vai estudar mais. Porque para criar conteúdo, você vai exigir de si mesmo entender melhor sobre aquele assunto para passar aquele assunto adiante. Então, isso já é uma das melhores formas de você também ficar antenado no seu mercado, estudando o seu mercado. E aí, Rafa, você já falou de dica. Engraçado que a sintonia aqui tá boa, né? O Rafa já introduz aí a nossa próxima pergunta. E para quem está nos acompanhando, Rafael, que quiser se aprofundar no tema de autoridade digital,
como é que eu posso me tornar autoridade digital, como é que eu posso ser o porta-voz do meu negócio, falou muito bem essa expressão, ser o porta-voz do meu negócio, como é que eu posso colocar a cara na minha marca. Você indica algum material, um livro seu, algum conteúdo do próprio MLabs que possa auxiliar essas pessoas a ir lá pesquisar e já começar a pôr em prática esse assunto que a gente está falando aqui hoje? Olha, o melhor conteúdo gratuito é o nosso mesmo, né? O meu, @RafaelKiso, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, da MLabs, @socialmlabs, porque a gente cria conteúdo de valor todos os dias, dando essas dicas, ensinando as pessoas. E além disso, né? Você vai conseguir ver como é que eu estou fazendo os vídeos e tal. Sigam também referências do seu próprio mercado que já está fazendo isso direito. Pode ser nacional ou internacional. É só para você ver. E quanto mais você consome, mais repertório você tem também, mais referência você tem. Então é importante você também consumir conteúdo para você ver o que as outras pessoas estão fazendo. Então a gente já, no meu caso e no caso da MLabs, a gente já cria bastante conteúdo gratuito que ajuda. O meu livro, o Unbound Marketing, ele vai te ajudar a montar uma estratégia de presença digital. Passo a passo, são 5 passos que vai te ajudar a ter essa boa presença. Mas não necessariamente tem a ver com você se tornar um influenciador do seu próprio negócio. Ele vai olhar muito mais pela ótica do negócio como um todo. Como é que você se porta ali dentro dos ambientes digitais. Então, um livro sobre isso, eu desconheço. Um livro que te ajude a se tornar um influenciador. É muito mais relacionado mesmo à criação de conteúdo e repertório, aí é válido você seguir as pessoas. Tem um @ que é legal, que é o El Professor da Oratória. Procurem aí depois, Giovanni Begos. El Professor da Oratória. Por que é El Professor? Porque ele é muito parecido com o professor da Casa de Papel, né? E aí ele anda com uma máscara da Casa de Papel. Legal. É o Giovanni. E ele é um perfil bom para a turma seguir, porque ele ensina muito sobre oratória, como você pode criar conteúdo. E é bem legal. Sigam ele lá. Vou seguir, com certeza. Já está anotado aqui pra Já gente anotamos seguir. aqui a dica. Rafa, estamos chegando ao fim. Voou o nosso episódio. Voou o nosso tempo. Já Foi tá um anoitecendo, bate-papo gente. Aí, ó. incrível. Cadê o Porto Sol? Já A estamos no nossa pôr do sol. vista aqui incrível, né? E Exatamente. o nosso bate-papo foi enriquecedor, né? Várias dicas para vocês, né, empreendedores, que são nossos clientes, que nos acompanham nas redes sociais, em todas as plataformas que o Sebrae RN está. Mais um episódio entregue com sucesso, né? Com esse super convidado. Só agradecer a sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bacana ter você aqui conosco no nosso 6º episódio, né, do Simbora Empreender. Exatamente. Voltamos com um episódio estrelado, voltamos com o pé direito, com o pé no acelerador. Obrigada, Rafael, por toda a contribuição, por todas as dicas importantes que você deixou aqui para os nossos clientes e principalmente por ter disponibilizado tudo isso de uma forma tão prática, tão acessível, e assim, de forma que o empreendedor ouve o nosso episódio hoje e amanhã, no mesmo dia, inclusive, já pode colocar em prática. Então, muito obrigada. E você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência também. Siga lá o @SebraeRN nas nossas redes sociais. Não deixe de visitar o nosso portal, tá certo? digital.rn.sebrae.com.br. A nossa unidade de soluções, que é a Ana Débora, quem está vinculada lá, criou uma série de conteúdos muito importantes para você, empreendedor, estruturar o marketing digital da sua empresa. Tem conteúdo gratuito, tem e-book, tem trilha, né? O Decola tá no ar, não é isso? Sim, nosso primeiro infoproduto está disponível para vocês por R$ 29,90 só, Ednete. Uma trilha incrível aí. Extremamente acessível. Só tem a gente e a MLabs para fazer um valor desse, né, Rafa? Para ajudar a turma aí. Você, por R$60, você consegue dar o upgrade no digital do seu negócio, né? Você consegue ter estratégia digital para o seu negócio junto com a MLabs e com o Sebrae RN. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou. Obrigada, Rafael Kiso, sempre bem-vindo ao RN. Sempre uma honra. Tenho um carinho enorme pelo Sebrae, sempre muito parceiro. Vai ser um prazer poder continuar aqui transmitindo conteúdo para a turma. Muito obrigada, meu querido. E até o nosso próximo episódio, né, Ana Débora? Até o próximo, até o 7º episódio do Simbora Empreender. Simbora. Nos vemos lá. Tchau, tchau.